Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui no canal, seguindo a nossa sequência, de sistemas de automação em máquinas e processos industriais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre motores de corrente contínua, motores de passo e encoder, tá? Antes de começar, peço que vocês se inscrevam no canal, dê um like, isso ajuda bastante, comentem, dê sugestões, de temas, que na medida do possível a gente vai fazendo aí, tá? Para atender, nossos membros, tá? E se você quiser participar do meu grupo no WhatsApp, ele é um grupo fechado para membros assinantes. Lá você paga parcelas mensais a partir de R$ 20. Você consegue aí obter vídeos de Siemens, de Rockwell, todo mês na sua, a gente envia para download o conteúdo, tá? É simples. Meu contato eu vou deixar aí nos comentários. Se tiver interesse, manda uma mensagem para mim lá, eu explico e mando a lista do conteúdo que eu tenho. Então, tem o conteúdo do S7, de Tia Portal e de Rockwell, ok? Então, vamos lá. Então, começando, vamos seguir aqui no nossa jornada. Acionamento de motores de corrente contínua e de passo. Essa seção irá apresentar detalhes construtivos, princípio de funcionamento, informações relevantes e circuitos utilizados para o acionamento de dois tipos de motores elétricos: os motores de corrente contínua e os de motores de passo, ok? Motores de corrente contínua. Dentre os tipos de motores, o motor de corrente contínua foi o primeiro a ser empregado na indústria. Estruturalmente, o motor de corrente contínua pode ser dividido em duas partes, sendo uma fixa, o estator ou campo, e outra móvel, rotor ou armadura. Tá? Então, aí o exemplo da construção, do motor. Estator ou campo, é a parte fixa, possui sapatas polares formadas por pacotes de lâminas de aço silício justapostas. Em torno das sapatas polares se enrolam os fios condutores formando as bobinas. Tá? Então aí tem a ilustração, de como que é aí a montagem, a construção do motor. Então aí a gente tem aí, o exemplo aí do tubo estator, que foi onde que a gente, deu aí. Então aí o exemplo, de como ele é. O rotor é a parte móvel do motor, ligada ao eixo de transmissão de movimento. As bobinas do rotor são montadas em ranhuras presentes na estrutura do motor, também constituído de lâminas de aço silício. Os terminais dessas bobinas são conectados eletricamente ao coletor. Tá? Bem semelhante ao motor de corrente alternada. Não tem muita diferença em relação ao nosso motor convencional. Coletor ou comutador. O coletor conecta eletricamente as bobinas do rotor através de escovas de carvão à fonte de energia elétrica. Desta maneira, o giro do rotor ocorre sem a presença do curto-circuito. Então, na medida que ele vai alternando os polos, ele vai criando um campo girante. Então aí tá as escovas, são constituídas de carvão, grafite ou carbono. As escovas permitem a circulação de corrente elétrica da fonte externa para os contatos do comutador e as bobinas do rotor. Essas escovas são comum o desgaste delas, quando você tem aí, no caso da preventiva, sempre é comum, você desmontar o motor e ver a saúde aí das escovas, do motor. Tá? Então, aí a condição inicial para a operação do motor de corrente contínua é a produção do fluxo magnético estatórico. Esse fluxo magnético é obtido aplicando-se a corrente contínua nas bobinas estatóricas. Surgem então os polos magnéticos ao redor das peças polares, que passam a ser eletroímãs ou com polaridades fixas. Então, aí um exemplo. Uma corrente contínua de uma fonte externa deve circular através das escovas, comutador e bobinas do rotor, produzindo assim polos magnéticos no rotor. Os polos do rotor são atraídos pelos polos do estator e, como resultado, tem-se a força magnética, aquilo que a gente falou anteriormente. As forças magnéticas presentes entre o rotor e o estator provocam um deslocamento angular do rotor, uma vez que está estruturalmente possibilitado a movimentar-se.
Com o deslocamento inicial, outras bobinas do rotor passam a ser alimentadas através do coletor e das escovas, produzindo novamente as forças magnéticas. Então aí o exemplo, né? O resultante dessas forças magnéticas atuando sobre o rotor e o seu movimento rotacional é chamado de conjugado motor, como mostra a figura aí. Então, o que a gente falou, na medida que você vai aplicando, né, a energia, ele vai atraindo pelo campo magnético e assim criando, né, a força de polaridade, né? O controle de velocidade e torque dos motores de corrente contínua com excitação independente pode ser realizado de 4 maneiras, as quais estão descritas a seguir. Então a gente tem o controle pela tensão aplicada na armadura, controle pela tensão aplicada no campo, controle pela resistência na armadura, RA, e controle pela tensão aplicada na armadura e no campo. Então a gente tem aí os exemplos, né? O controle de velocidade, né? Então aí nós temos aí todas as formas de aplicações, né? Então a primeira, controle pela tensão aplicada na armadura, né? No caso aí na entrada de tensão, variação de tensão. Tem aí a variação de tensão, né, aplicada no campo. Controle pela resistência na armadura e na armadura e no campo. Então vamos lá, né? As vantagens do motor de corrente contínua, né? Alto torque no momento da partida e em baixas velocidades de giro, né? A gente tem também facilidade em controlar a velocidade, grande faixa de variação de velocidade, flexibilidade devido aos vários tipos de excitação. A gente viu lá no exemplo anterior que tem várias formas de eu estar aí controlando, né, essa velocidade. E a confiabilidade, né? O motor de corrente contínua ele tende a ter uma vida útil bem alta, né? Claro, com a manutenção ali, igual eu falei de preventivo de escovas, né? A gente tem bastante. As desvantagens, né? Maior tamanho e maior custo que os motores de indução para uma mesma potência, né? Então, se você for comparar entre um motor aí, convencional de tensão alternada, ele é bem mais caro, né? Muito porque eu tenho que controlar ali, né? Eu tenho que, na verdade, montar um painel com transformadores, né, de CA para CC, né? Então tem todo um contexto que a gente tem que estar aí convertendo, né, para estar rodando de corrente contínua. Maior necessidade de manutenção devido aos comutadores, foi o que a gente falou anteriormente. Eu tenho que ter ali sempre uma preventiva, uma preditiva bem ali elaborada, com uns intervalos bem curtos, para justamente, né, manter, né, a confiabilidade dele, conforme a gente, né, falou. Presença de arcos e faíscas devido à comutação de corrente por elemento mecânico, né, o que impede o uso em determinados ambientes. Então aí já entra um pouquinho em área classificada, né, onde a gente não pode ter, né, nenhuma faísca presente, né. Então já é aí definido. E assim, né, a gente tem um motor completo, né, com todas as bobinas. Motores de passo, né? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que é um motor de passo, né? Os motores de passo fazem parte de uma categoria diferenciada de motores, os quais se deslocam por impulsos ou passos discretos. A crescente popularidade dos motores de passo não se deve apenas à redução de custo de produção, mas também à total adaptação desses dispositivos à lógica digital. Tá? Então, teoricamente, a cada pulso que eu dou nele, ele vai fazer um giro. Né? Então, a gente consegue, né, ter posições, né, de peças a partir aí, né, dessa forma, né? Então, o motor de passo mostrado na figura, né, é um dispositivo eletromecânico que converte pulsos elétricos em movimento mecânico, que geram aí variações angulares discretas, né? Então, se eu tenho uma máquina de posição, eu consigo, né, manter uma posição, né, de uma esteira, de um braço mecânico, algo assim, a partir, né, de pulsos, né? Então, o rotor ou eixo de um motor de passo é rotacionado em pequenos incrementos angulares denominados passos, quando os pulsos elétricos são aplicados em uma determinada sequência nos seus terminais. Tá? Então, a cada pulso que eu dou,
ele vai girar com ângulo, né? O sentido de rotação, a velocidade de rotação e o tamanho do ângulo de rotação são definidos pela sequência, frequência e quantidade de pulsos elétricos aplicados no motor, respectivamente. Tá? Se eu quero que ele vai girar em 90 graus, vamos fazer um exemplo aí. Eu tenho que dar 3 pulsos se ele movimentar 30 graus a cada pulso, né? Então, mais ou menos dessa forma que é feito, né? Então, as vantagens do motor de passo: possibilidade de controlar seus movimentos de forma precisa, né? As variações no torque aplicado por motores de passo são pequenas e eles apresentam pouco desgaste, não possuem escova. Aí é a diferença entre o motor lá de corrente contínua, né? Onde não tem escova, não tem preventiva. Tá? Então, fica aí, né? Já tira isso da fila, né? da manutenção. Okay? Muito usado em impressoras, robôs, brinquedos e automação industrial. Tá? Também, possibilidade de controlar seu movimento de forma precisa, né? E aí a confiabilidade. Né? Vamos voltar lá, tinha mais um ponto ali, a gente esqueceu também sobre a confiabilidade dele. Né? As desvantagens do motor de passo: não são recomendados para aplicações de elevado torque e ou velocidades, né? Possuem baixa relação entre potência e volume. Então, seria para posicionamento, né, de uma determinada, né, máquina ou equipamento. Tá? Então, eu quero posicionar um exemplo. Eu tenho uma receita numa máquina que eu quero fazer ali o setup dela para mudar o formato do produto que eu vou produzir. Tá? Então, eu tenho ali a receita 1, 2 e 3. A receita 1, quando eu chamo, ele vai posicionar os motores, tudo a partir, né, vamos supor, vai subir esteira, vai recuar cabeçote, tá? Seria movimentos. Ou então preparar a máquina para manutenção. A máquina está totalmente fechada, né? Eu tenho ali injetores, né? Vamos falar assim. Então eu quero preparar ela para manutenção, de que eu tenho que recuar todas as ferramentas para me ter acesso dentro da máquina e dar manutenção. Então, você usa esses motores de passo justamente, né, para pequenos deslocamentos, né, que não exigem torque, sim só movimentação. Né? Então, tá, o princípio de funcionamento do motor de passo é detalhado na figura, né, tomando como exemplo o motor de 4 passos. Tá? Então, eu dou ali 4 pulsos, eu já dei um giro completo, tá, no seu movimento. Tá? Dei lá 360 graus. Tá? Então, passo 1, eu estou ali numa posição acima. Passo 2, eu estou numa posição de ali em torno de 25%, né? Depois eu tenho 50%, 75%, e no final lá eu tenho a rotação geral. Então, motor de 4 passos, 4 pulsos, eu dei o giro completo, tá, desse motor. Funcionamento básico, né, a gente tem aí obtido pelo pulso de solenoides, eletroímãs alinhados aos pares. Né? Então a gente faz essa movimentação a partir de solenoides. Né? Os solenoides, quando energizados, exercem uma força de atração sobre o rotor que provoca o seu alinhamento com o eixo definido pelos solenoides. Tá? Desta maneira, uma pequena variação de ângulo, denominada passo, ocorre no rotor. O número de passos é definido pelo número de alinhamentos possíveis entre o rotor e as bobinas. Assim, para aumentar o número de passos de um motor, usa-se um maior número de bobinas ou maior número de polos no rotor, através de uma roda dentada. Então, é tipo como se fosse uma engrenagem. Tá? Então, essa engrenagem ela possui várias, vamos falar, várias bobinas, que de acordo com o que eu excito, ele vai para a próxima bobina, e assim, quanto maior o número de bobinas, mais, né, preciso vai ser o ângulo que eu vou fazer o giro do motor. Há também o acionamento de meio passo, ao qual o rotor gira em intervalos de 45 graus, ao invés de 90, né, conforme o exemplo apresentado, se conseguindo através da polarização adequada das bobinas. Então, é um motor de 4 passos que a gente falou que ele roda lá 90 graus, né? Que seria teria 4 pulsos, eu tenho ali um giro completo. Então, teria 8 pulsos, eu teria, né, um motor ali a 45 graus, eu teria o intermédio desse giro. Né?
Funcionamento e controle dos motores de passo demandam um certo grau de complexidade pela necessidade de uma fonte de alimentação inteligente, que produza o campo rotativo. A figura apresenta um diagrama de blocos no circuito de acionamento. Então, a gente tem aí. Então, não é qualquer fonte que eu posso estar utilizando, né, no motor. Tá? A gente tem aí o chaveamento, né, da fonte. Então, a cada pulso que eu tenho, ele tem lá o giro nas bobinas. Né? Exemplo aí desse aí de 6 passos, né? 6 estatores. Né? Então, de motores a gente tem, né, os tipos, os unipolares, né, o motor de passo, né, unipolar possui 2 enrolamentos por fase. Né? E o bipolar, os motores bipolares possuem um único enrolamento por fase. Aí o exemplo. Então a gente tem, qual que é a diferença? Né? A corrente flui sempre, no caso do unipolar, né? A corrente flui sempre no mesmo sentido, cada bobina é dedicada a um sentido de corrente, o que significa que a bobina A+, né? Ou a bobina A- é energizada, as bobinas A+, e A- nunca são energizadas simultaneamente, então são separadas. Né? E o bipolar, a corrente pode fluir em ambos os sentidos em todas as bobinas. Né? As fases A+ e A- são energizadas simultaneamente. Onde que no unipolar você não tem, no bipolar você consegue. Né? Observe um exemplo ali. Né? O motor bipolar requer no mínimo uma bobina por fase, e o motor unipolar requer no mínimo 2 bobinas por fase. Né? Até um pouco controverso, né? Se pensar bipolar teria que ser 2, né? Mas ela é no caso uma, né? E o unipolar são 2 de uma, né? Então dá um pouco de confusão aí, né? Mas é por causa da excitação das bobinas, né? E aí, né, a gente tem essa dúvida, né? Ah, cara, mas o motor de passo é igual o servomotor, né? Qual que é a diferença entre um e outro, né? Onde que eu aplico um, onde que eu aplico o outro? É o que a gente falou lá na questão lá de torque, né? De uma coisa é utilizada para posição e outra coisa é utilizada aí para força, né? Então, todos os dois têm a sua aplicação certa para que eu quero, né, do meu equipamento, tá? Então aí, só pegando lá, motores de passo de 50 a 100 pares magnéticos, mais fácil de controlar, mais flexibilidade de precisão, melhor em baixas velocidades. Então, se eu tenho uma máquina que requer muita velocidade, mais força, então eu não posso utilizar o motor de passo. O motor de passo ele é mais para posicionamento, né? Não para força, no caso aí, igual utilizado aí o servo. Né? O servo motor 4 a 12 pares magnéticos, tá? Menos paradas, né? Pode exigir um codificador rotativo, melhor em velocidades mais altas. Tá? Então tem aí, né, uma classificação entre um e outro. Tá? Os motores de passo e os servomotores diferem em 2 maneiras principais. Sua construção básica e seus meios de controle, ambos fornecem força rotacional para mover um sistema. Os steppers, os passos, né, têm mais etapas ou posições que o motor pode manter. Então, teoricamente, é isso. Tá? No geral, os servos motores são os melhores para aplicações de alta velocidade e alto torque. Né? O projeto do motor de passo fornece um torque de retenção constante sem a necessidade de um rotor ser alimentado. Né? O torque de um motor de passo em baixas velocidades é maior do que um servomotor do mesmo tamanho. Né? Os servos podem atingir uma velocidade geral maior, no entanto. Tá? Então essa é um pouquinho a diferença. Tá? Então se eu quero uma máquina que tenha posicionamento, eu tenho uma continuidade, né? Um servomotor eu tenho uma continuidade em velocidades altas para manter a sua posição, então o seu rumo, eu uso um servomotor. Se eu quero posicionamento apenas, de precisão, no caso, né, como a gente falou, vou preparar a máquina para manutenção, então eu tenho que recuar em determinadas partes da máquina, então eu uso o motor de passo, além de usar menos dispositivos para controlar o motor de passo em relação a servo. Né?
Então aí, vamos ver o exemplo da aplicação, né, do servomotor, né? Observe que ele está aplicado na mesma posição que teria de passo lá no robô, né? Só que diferente, né? A diferença também, né, que a gente vai ver para frente, é um pouquinho relacionado, né, ao nosso encoder, né? Então a gente tem um encoder lá conectado na traseira do motor, né? E também a gente precisa de um controlador, né? A gente precisa de um motion, né? Eu preciso ali ter um dispositivo para estar gerando essa tensão, né, aplicada dentro do nosso servomotor. Não é simplesmente eu mandar pulsos de posição, eu tenho que ter um controlador, eu tenho que ter uma lógica, eu tenho que ter um bloco para fazer esse servo funcionar do jeito que eu preciso, tá? Com certeza fica muito mais caro você aplicar um servomotor do que um motor de passo, né? Porque envolve tanto a lógica, envolve motion, envolve várias ferramentas que eu preciso ali, né? O exemplo, eu estou enviando uma tensão no caso de rotação, e o encoder está me trazendo a posição que ele está no momento, tá? Então a gente chama isso aí de malha fechada. Tanto eu envio para o controlador, então tá até o exemplo aí, o controlador, servo amplificador, né? O motor e ali a saída, tá? Então aí eu tenho que ter esses dois caras aí para fazer, né, o meu servomotor funcionar, tá? Então a gente tem que ver, no caso aí de orçamentos, né, de máquina, o que realmente vai atender na questão de construção, né, o que eu preciso dela, tá? Ali eu tenho o retorno do sensor, módulo estator, né, todos os exemplos aí, tá? Então aí ficou, né, como que funciona, né, a construção do nosso servo, né? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre encoder, né? O que é isso, para que serve, tá? O encoder, igual a gente falou, né, ele é um dispositivo, né, são dispositivos de sensores eletromecânicos, cuja funcionalidade é transformar posição em sinal elétrico digital. Né, com a utilização de encoders é possível quantizar distâncias, controlar velocidades, medir ângulos, número de rotações, realizar posicionamentos, rotacionar braços robóticos, etc. Cara, ele é vamos dizer assim, os olhos, né, da rotação do motor. Tá? Sem ele, eu não consigo ali enxergar o tanto que eu, na verdade, rodei, né, girei no meu motor. Então, quando a gente fala aí de controle em malha fechada, é isso. Eu mando rodar o motor rodou, quanto que ele rodou? Quem que vai falar isso para mim? É o encoder. É a é o resultado que ele me traz para dentro do controlador. Então eu tenho a saída do módulo, né, do meu controlador, que vai mandar o motor rodar, e o encoder ele vai estar na entrada do meu controlador falando qual que é a posição que ele está e quanto que ele rodou. Tá? Então é isso que a gente chama de malha fechada. Né? Eu tenho o resultado do meu controle. Né? Eu consigo ali fazer, né, um ciclo fechado, né, do meu controle. Tá? Então, o que é encoder? Né? O encoder é composto basicamente por um disco, né, com marcações, um componente emissor e um receptor. Os encoders ópticos utilizam LED como componente emissor e um sensor fotodetector, né, como um receptor. Então, a gente tem aí os furos no disco. Né? Então, como a gente viu lá no comecinho das aulas, o sensor de foto, né, fotovoltaico, ele basicamente é mais ou menos como isso daí, na medida que tem a sombra e tem a posição né, eu tenho ali os pulsos, eu vou registrando a cada giro esse pulso, ele vai me dando aí o resultado. Né? Vamos supor, eu tenho uma resolução do encoder de 50, então quer dizer, uma volta são 50 pulsos, né, que eu tenho de retorno. Então se eu quero o motor roda duas voltas, eu vou
fazer com que eu me envio ali pulsos, né? 100 pulsos, eu quero 2 voltas, 12 pulsos. Então, assim, eu tenho esse retorno, tá? Eu consigo enxergar, tá, essas posições, tá? Então, para pulsos, né, a gente tem os tipos de disco. Como a gente viu ali no slide anterior, então o furo ele é furado, né, o disco, né, então ele é definido pelos furos, e aqui a gente viu qual é a quantidade, né, então as resoluções, né, disco de resolução de 16 pulsos por volta, 32 pulsos, 64, 128, 516, tá? Então tem aí é na medida, né? Então indica a posição relativa ao ponto onde o encoder foi ativado. Pode possuir as 3 saídas, né? Aí A, B e Z, né? Ou pode ser do tipo diferencial com um sinal, tá? Então basicamente é assim que funciona, tá? Então a gente tem 2 tipos de encoder, né? A gente tem o incremental. Vamos ver agora como que esse incremental ele funciona, tá? Então eu tenho lá o ângulo de giro dele, né? Então na medida que eu tenho, então lá tem o disco, né? Eu tenho o sensor. Então na medida que vai girando, ele vai enxergando, né, o send e receive, e ele vai contando no contador lá os pulsos que eu tenho, tá? Então a cada pulso eu tenho lá uma contagem, né? Então esse é a forma, né, que funciona. Então a gente tem aí, né, o tipo, né, da curva que fica, né? São bem pulsos discretos, né? 0, 1. E o contador ali, ele vai, né? E ele rodando ao contrário, eu tenho lá a defasagem, né, dos pulsos, né? Fazendo um comparativo aí. Eu posso incrementar ou decrementar, né, esses valores no giro, tá? Bem simples. Aí eu tenho, né, do tipo do encoder absoluto, né? São encoders mais complexos e mais caros, né? Indicam a posição absoluta através de saídas digitais codificadas em um valor binário ou via comunicação, tá? Então esse cara ele já manda para mim aí resolução de, vamos falar, já não são pulsos que eu recebo, né? Já são valores binários, tá? Então ele é bem mais, vamos dizer assim, precisos, tá? Então eu tenho ele com 4 bits, 16 posições, né? 16 posições em código Gray, né? 7 bits, 128 posições em código e 9 bits, 512 posições em código binário, tá? Veja que o disco ele é bem diferente, né, do incremental, tá? Então, abrindo o encoder aí, então ali tá, né, o disco, veja que ele é diferente, né? Então na medida que eu tenho o giro, né, eu tenho ali a soma dos valores binários, né? Então tem 1, 10, não, 11, 100 e assim vai de acordo com a posição que ele está me trazendo, né? Então um exemplo aí do acionamento, ele não perde a posição, né? Aí o exemplo do disco, né, a rotação. Então a diferença entre o incremental e o absoluto é o tipo de sinal que eu recebo, né? Então, do incremental eu recebo sinais discretos, né, onde que eu conto, né, eu consigo incrementar, isso que chama incremental, né? E eu tenho o absoluto, que são sinais binários, né, já utilizado aí, né, em programação, tá, binária. A gente vai ver isso para frente, o que, que é isso, o que, que significa isso, tá?
mas a precisão entre você ter o incremental e o absoluto, absoluto você não perde a posição no caso aí de, a gente viu lá, se eu desligar, né, o sistema eu não perco a posição. Já o incremental eu perco, é onde que a gente fala lá de, chamava, né, de posicionar a máquina, né, fazer lá um setup dela, né? Toda vez que eu desligasse eu tinha que acertar a posição, tudo. Agora o absoluto não, ele fica registrado a posição que ele está. Então eu não perco isso, né? E aí tá o disco de como que é e as posições que ele, né, ele assume, né? Então é mais ou menos a tabela, né, verdade do encoder, né? A gente vai ver um pouquinho para frente aí de tabela verdade, o que que é isso, tal. Então se eu tenho a posição 0, ele vai me passar o código 000. Se eu tenho a posição 1, é 1, posição 2 é 011, posição 3 é 010, posição 4, então sempre é diferente. A posição 5 é tudo em 1, a posição 6 é 101 e a posição 7 é 1. Você veja que não tem nenhum repetido ali. Eu usei toda a tabela dele nessas posições que ele me entregou, né? Bem interessante. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Ficou uma aula um pouquinho longa, mas com bastante conteúdo interessante. Dentro dos controles que a gente vê hoje nas máquinas, né, modernas, você pouco vê motor de indução, né? Você vê mais controladores ali acionando servomotores, você vê robô praticamente em todas as indústrias hoje tem robô. Então você vai ver, que tipo de motor é esse que ele roda ali só um pouquinho, posiciona certinho e tal. Tudo esse conteúdo falou sobre esses tipos de motores que é utilizado no braço, né, de um Kuka, vamos falar. Né? Você tem uma máquina, vamos falar, uma máquina que ela faz ali translados, né, de um lado para outro. Quem faz esses translados são motores, servomotores ou motor de passo. Né? E quem que, vamos falar, me fala a posição que ele está? É o encoder. Né? Então o encoder que vai me registrar, vai contar e vai me falar onde que ele está e o que, que eu tenho que fazer. Está dentro da lógica. Então basicamente, né, na aula de hoje a gente viu aí um pouquinho, né, sobre esses motores. Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho de acionamentos de eletroválvulas, comandos pneumáticos e hidráulicos, sistema de controles discretos e proporcionais, isso é que o pessoal fala demais, né, o famoso lá, o PID, né, e os sistemas de supervisão, que aí já vai entrar um pouquinho mais ali de interface de programação, beleza? Então é isso, muito obrigado pela atenção, não esqueçam aí de se inscrever, dar o like, né, compartilhar com seus amigos o conteúdo, né, sabe, de alguma forma pode ajudar alguém que está iniciando aí na área de automação, na área de manutenção, né, elétrica, instrumentação, tá? A gente está aí para auxiliar. Um abraço a todos e até a próxima vídeo